Então, galera, vamos para a explicação do PET final, o PET avaliativo do primeiro ano do ensino médio de educação física. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês nessa organização desse PET, onde vem trazer algumas categorias de perguntas que vão estar relacionadas com os PETs que nós tivemos até os dias de hoje, ou seja, até o PET 7. Nessa videoaula eu vou trazer apenas reflexões para poder ajudar vocês a conseguir responder esse PET, ok? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Na número 1, nós vamos trazer a reflexão, vai trazer a reflexão sobre uma temática já discutida em um dos PETs anteriores. Por que antivacinas optam por não imunizar seus filhos? Traz até um termo irônico, né? Um termo que está relacionado a pessoas que não gostam, que não são a favor de vacinar seus filhos. O movimento anti-vacina surgiu após estudo fraudulento publicado em importante periódico científico. O movimento ganhou força principalmente após a publicação de um artigo científico na revista Lancet, um dos mais importantes periódicos sobre saúde do mundo, no ano de 1998, no qual o médico inglês Andrew Wakefield associou o aumento do número de crianças autistas com a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba. Isso foi o suficiente para que os pais assustados deixaram de vacinar os filhos. Então, vem mostrar, galera, no primeiro momento, que é um fato histórico acontecido no ano de 1998, onde esse médico inglês, ele, através do seu estudo, disse, né, que houve um aumento no número de crianças autistas, né, por causa dessa vacinação, né, da vacinação contra da vacina tríplice viral, que é contra o sarampo, rubéola e cachumba. E diante desse argumento, diante dessa publicação, os pais assustados deixaram de vacinar os seus filhos. Entretanto, alguns anos depois, descobriu-se que o médico, na verdade, recebia pagamentos de advogados em processo por compensação de danos vacinais. A própria revista Lancet foi obrigada a se retratar, mas o estrago já estava feito. Depois, diante desse texto, né, desse pequeno texto falando sobre a questão das informações que muitas das vezes a gente vê nas mídias e o quanto que essas informações interferem no nosso pensamento, né, e nesse caso a questão da vacina, nós temos a seguinte questão a refletir. Esses efeitos de estudo antivacina é fato ou fake? Então, você acredita que essas informações, essas notícias que falam sobre, digamos, pontos negativos da vacina, é de fato verdadeiro ou falso? Explique como funciona o processo de imunização através das vacinas e como elas são feitas. Deve pensar que nós tivemos um PET que falava, né, sobre a questão da importância das vacinas e a forma como elas, a forma como elas são feitas e como elas agem no nosso organismo. Explique quais são as maiores dificuldades que os cientistas encontram para fabricar uma vacina eficaz contra, né, o Covid-19, que é o que nós estamos passando no momento. Posteriormente, nós temos a número 2, onde vai trazer a questão da alimentação, vai pedir para que você possa revise o conceito da pirâmide alimentar e preencha a pirâmide abaixo de acordo com os conceitos que você aprendeu sobre alimentação equilibrada. Cite qual nutriente deve estar em cada parte da pirâmide e dê exemplos de quais alimentos contêm esses nutrientes. Aqui no caso, galera, vocês deverão estar fazendo, né, completando essa pirâmide com os alimentos, né, de acordo com a classificação que foi feita, inclusive em um dos PETs passados, né, que são trabalhados por nutricionistas. Então, você, para cada camada dessa, você deverá colocar, escrever ou desenhar os alimentos que compõem essa pirâmide, ok? Número 3. Realidade da mulher no esporte. Proibidas de competir nas Olimpíadas da Grécia Antiga, as mulheres só puderam iniciar sua trajetória olímpica
na segunda edição das Olimpíadas da Era Moderna, no ano de 1900. Observe o gráfico abaixo sobre o número de competidoras femininas em relação ao número total de participantes em todas as edições das Olimpíadas modernas. Então vamos lá, vamos observar esse gráfico e vamos perceber o seguinte, galera. Desde o ano de 1896, que foi a primeira Olimpíada moderna, percebe que houve a participação de 241 atletas e não teve nenhuma participação feminina. Então, todos os competidores eram masculinos, eram homens. Quando foi em 1900, houve a participação de 997 competidores, sendo que desses 22 eram mulheres. No ano de 1904, houve 651 atletas e houve apenas a participação de 6 mulheres. E aí, com o passar do tempo, percebe que houve um aumento da participação de atletas e, nessa lógica, aumentava, além do número de homens também, e aumentando o número de participação de mulheres. Como vocês podem ver, no gráfico, após ano, cada ano, das competições, considerando que é de 4 em 4 anos que as Olimpíadas acontecem. Aqui o gráfico traz até 2016, onde em 2016 foi o número de participação de atletas foi de 11.238, sendo que desses 5.176 eram mulheres. Então quase a metade, Então o número total é um número dividido entre homens e mulheres. Então percebe-se o quanto que as mulheres ganharam espaço dentro das Olimpíadas, dentro dos Jogos Olímpicos. Mas a gente percebe que a questão do número nem é tão relevante. Claro que a participação delas é importante, só que nós vamos ver que há alguns pontos que estão deixando de ser considerados nessa inclusão. Primeiro ponto, vou trazer aqui a pergunta, No gráfico observamos que o número de mulheres competindo nas Olimpíadas é cada vez mais próximo do número de homens, que foi o que a gente identificou de fato. Entretanto, a igualdade está longe de ser alcançada. Cite e explique pelo menos 2 tópicos, ou seja, 2 pontos, 2 aspectos em que a igualdade entre homens e mulheres precisa ser alcançada no esporte. Então você vai destacar aqui 2 pontos, 2 aspectos, da qual no esporte masculino há uma certa presença maior do que no esporte feminino. O que acontece, galera? A ideia é essa. O que acontece, de diferente no esporte masculino que não acontece no feminino? Por que será que ainda o número de homens ainda é maior em determinado ponto, mas as condições são diferentes? Se a gente for analisar os eventos esportivos, se a gente for analisar as competições, o número de competições masculinas é muito maior do que femininas. Por que isso acontece? Vocês deverão estar trazendo aí abaixo. Isso já foi discutido também nos PETs que já se passaram. Número 4. Realidade da pessoa com deficiência no esporte. Nós temos aqui 3 imagens que mostram a prática de esportes com deficiente. Aqui representa o vôlei, a primeira imagem aqui, o vôlei adaptado. Nós temos aqui o basquete adaptado de cadeira de rodas. E aqui nós temos também o futebol de 5, que é de pessoas com deficiência visual. Diante dessas imagens, temos algumas questões. Identifique os esportes para pessoas com deficiências retratados nas imagens acima e explique quais as adaptações são necessárias em relação ao esporte convencional. Então você vai analisar essas 3 imagens e vai colocar o nome das práticas, dessas 3 práticas, e depois vocês deverão explicar qual que é as adaptações que foram feitas, do esporte original do esporte convencional, ou seja, realizados por pessoas que não são deficientes, para essas práticas. Ou seja, tomando como base que essas práticas surgiram inicialmente, tomando como base as práticas convencionais, que é o futebol, o basquete e o voleibol, quais foram as mudanças que tiveram que ser feitas para que essas pessoas com deficiência pudessem realizar?
Então, você deverá estar explicando. Primeiro, colocando o nome dessas práticas e trazendo, explicando o que há de diferente nessas práticas para as práticas dos esportes convencionais. B. Apesar das belas imagens acima, sabemos que a inclusão das pessoas com deficiência no esporte está longe do ideal. Exemplifique situações de dificuldade vivenciada pelos deficientes na prática esportiva. Então, dá mais ou menos da lógica que a gente, da questão anterior, onde falava sobre a questão da participação das mulheres, nós vamos perceber também que a inclusão das pessoas com deficiência necessita ainda de muito ser alcançado, ou seja, avançar nessa discussão e também nessa inclusão. Para você, cite, né, algumas situações e cite como é que está essa realidade, né? O que precisa ser feito para que os deficientes possam ter uma maior participação. Mais do que isso, uma participação de qualidade, ou seja, de igualdade na prática esportiva. Destaque aí os pontos que você acredita que vai entrar nesse cenário. Número 5. Esporte e mídia. Analise os tipos de mídia abaixo e escreva MA para mídia antiga e MP para mídia do presente. Então você vai analisar as alternativas que estão abaixo e verificar. Por exemplo, rádio. Você vai classificar se rádio é uma mídia antiga ou uma mídia do presente. Se você achar que o rádio é uma mídia do presente, você vai colocar aqui MP. E aí você vai analisar as outras e assim sucessivamente. Vai colocar, destacar de acordo com essas duas classificações. B. Exemplifique e explique quais das mídias retratadas acima têm tendência a substituir a televisão nas transmissões de jogos e eventos esportivos. Exemplifique e explique também quais dessas mídias têm tendência a substituir os jornais impressos e os programas de noticiário esportivo. Então você vai analisar, galera, dentre esses aqui, qual das mídias do presente que vai estar substituindo no futuro, né, no futuro próximo, as mídias antigas, assim como que pede, né, em relação à televisão e em relação aos jornais impressos e os programas de noticiário esportivo. 6. Ginástica e exercício físico. Letra A. Explique a diferença entre exercício físico e atividade física e cite exemplos práticos de cada um. Nesse caso aí, galera, a gente vai entender exercício físico, né? Antes de falar de exercício físico, a gente tem que entender que é uma anterioridade, né, anterior a ele, é atividade física. Atividade física sendo qualquer movimento, qualquer conjunto de movimentos que nós realizamos, que há um gasto de energia, e o exercício físico ele vai estar relacionado com a atividade física, é uma atividade física que é planejada, organizada, estruturada e que vai visar, né, a busca pela saúde. Diante dessas classificações, você deverá citar alguns exemplos, tanto de atividade física quanto de exercício físico. B. É possível afirmar que um policial militar pratica mais atividades físicas exercendo sua profissão do que uma secretária? Por quê? Você vai estar refletindo, né, se, diante do que eu expliquei sobre atividade física, se o policial, se você concorda que ele pratica mais do que uma secretária. E explique por quê. Ok, diante dessas questões, nós teremos aqui a autoavaliação, onde você vai estar avaliando o que você aprendeu nos PETs, né, de educação física, né, ensino à distância. Primeiro, conheça o processo de imunização através das vacinas? Se você conhece, você marca sim. Se você conhece em parte, você coloca aqui, um X. Se você não conhece, você vai colocar não. Lembrando que é uma autoavaliação, galera. É o que você acredita que você aprendeu. Se você acha que não, seja verdadeiro. Isso aí, creio que é mesmo para poder ter uma base para o seu professor entender se você conseguiu compreender. Reconheça a importância do exercício físico para a saúde. Compreenda a importância de uma alimentação saudável para a saúde do corpo? Sim, em parte ou não. Reconheça a importância da inclusão das pessoas com deficiência. Perceba a realidade da mulher no esporte, né, considerando as dificuldades que enfrenta, comparado com o esporte masculino. Identifica as relações da política com o esporte, ou seja, você consegue identificar que há um jogo político relacionado a
digamos, a participação de alguns com maior qualidade, com maior ênfase do que outros? Você acredita que aí tem jogo político envolvido? Você consegue identificar? Consigo compreender a influência da mídia no esporte? Então você também consegue compreender que o esporte ele é difundido pelas mídias e dessa forma algumas práticas vão ser mais conhecidas que as outras? Você deverá destacar se sim, em parte ou não. Então é isso, galera. Agradeço você que chegou até aqui, tá? Até o PET final, esse PET avaliativo. Parabenizo você que se dedicou ao máximo nesse período e que chegou até agora com dedicação, né? Lembrando de todo o esforço que você teve. Deixo aqui dizendo que você vai alcançar somente os frutos, né, de todo esse empenho que você teve nesse período, ok? Espero ver você mais vezes nesse ano 2021. Pode entrar em contato comigo no canal, nos vídeos, pode deixar os comentários. Se precisar de alguma coisa que eu puder ajudar, pode mandar um e-mail, né, uma mensagem para o e-mail do canal guiapraticoef@gmail.com e eu posso estar ajudando naquilo que for necessário, certo? Então agradeço, galera, um forte abraço e até a próxima.